Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, conversando a respeito da sua palavra, da sua revelação, tá bom? E aí a gente começa, como sempre, aqui nesse momento devocional, quando estamos atualmente analisando o Sermão do Monte. E estamos começando agora a sexta semana e, ao mesmo tempo, o sexto tema, não é, dessa pregação de Jesus ali aos seus apóstolos, aos que estavam mais próximos. É o que Mateus menciona quando ele fala ali no capítulo 5 de Jesus estar conversando com seus apóstolos. A gente já viu sobre bem-aventurança, a gente já viu sobre sal e luz do mundo, já vimos sobre Jesus e a lei, já vimos sobre o homicídio, o adultério e o divórcio, e agora, essa semana, a gente vai conversar sobre os juramentos, tá? Vamos conversar um pouco sobre isto e vamos aprender, vamos apreender o máximo possível dessa palavra de Jesus, que é muito mais aprofundada do que o que a gente pode imaginar. Como também os judeus entenderam, né? Os judeus compreenderam que juramento aí seria você aquela coisa que as pessoas fazem. Olha, eu juro que eu estou falando a verdade, né? O que Moisés queria mencionar era isso. A compreensão de Moisés era essa, era você fazer juramentos para garantir o que você estava falando, né? E aí Jesus vai além, como fez em outros aspectos. Agora, dentro da compreensão de Mateus, a ideia é a seguinte: tudo isso aí está interligado, né? Então ele começa mostrando que o cristão. Vamos ver o texto e aí a gente vai para o comentário. A gente vai compreender então como é essa questão de estar tudo interligado nesses temas, né? Versículo 33 diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falsamente, ou seja, não vai jurar, né, e não cumprir, não é isso que ele está falando. Quer dizer, pelo menos é o que Moisés entendeu, né? Mas não é o que Jesus está falando, e ele vai falar isso mais agora um pouquinho na frente. Mas Moisés diz, olha, Jesus falando, olha, Moisés disse, não jurarás falsamente, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. A ideia dele, a ideia de Moisés, era de que não se deveria fazer juramentos que não fossem cumpridos. Era bom, era necessário fazer juramentos, mas que cumprisse os juramentos, né? Agora vem Jesus. Porém, eu vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. De maneira nenhuma deveis jurar. Mas por que não jurar? Por que não é bom garantir a palavra, né? Usando desse artifício? É o que Jesus vai estar dizendo. A vontade de Deus, a revelação de Deus, Moisés também entendeu errado. Era de que Moisés só entendeu que poderiam jurar ou deveriam jurar, mas que cumprisse. Mas eu estou dizendo a vocês que a ideia de Deus, a revelação de Deus dizia que não é para jurar. Não é para jurar, por nada. Né? E aí a gente vai ver que tem a ver com o se ensina ou não, tem a ver com o comportamento. As pessoas precisam acreditar no que eu digo, eu não preciso jurar, né? Eu preciso ter uma vida de verdades, uma vida de demonstração de verdade, para o que eu fale seja autoridade. Eu não precise, não é, de outros artifícios para garantir o que eu estou falando. O cristão não deve jurar porque ele tem, não é? Ou deve ter não, ele tem. O verdadeiro cristão tem um comportamento que é facilmente aceitável, confiável, não é? Pela vida e pelo testemunho dele. Aí vamos ver aqui, então, a compreensão de Mateus nesse momento, né, do Sermão do Monte. Então, Mateus entende que todo salvo é bem-aventurado. Todo salvo é bem-aventurado. E, por ser bem-aventurado, ele é sal e luz.
ele dá testemunho, ele é um representante do reino de Deus no mundo. Agora, para a lei, né, para a lei dos homens, para a compreensão da lei, o cristão, o salvo, ele é indigno, porque ele é pecador. Mas em Jesus nós somos dignos, porque Jesus cumpriu a lei, então nós cumprimos em Jesus. Agora, o que ele quer dizer, então, depois disso? Ele está dizendo que é natural no salvo não matar. Aquela coisa de não matarás, né? Eu, porém, vos digo que se você fizer falar alguma coisa contra, se você ofender alguém, você está matando. É natural no salvo não matar, não ofender. Por quê? Há muitos fatores, inclusive o fruto do Espírito, produz em nós o amor agape. E tendo o amor agape para com as pessoas, eu não vou ter nenhum interesse de ofender a essas pessoas. Entendeu? Então é isso que ele quer dizer. Outra coisa, sendo bem-aventurado e sendo luz do mundo e dando testemunho, né? Também não vai adulterar. Adulterar aí não é somente no sentido conjugal, mas adulterar em sentidos gerais. Não é? A pessoa vai ser fiel, a pessoa vai ser comprometida. Aquilo que ela diz é o que ela é. Ela vive uma verdade, ela é confiável. E agora, né, ele vem falar sobre juramentos, né, de que aí vem o se ensina ou não. Né? As pessoas sabem que aquilo que você fala é verdade. Né? É verdade. Então, essa é outra marca que Mateus coloca dentro da pregação de Jesus. Tá? Aí tem aqui, dito aos antigos, aí tem a ver com o que Moisés entendeu e errado da revelação de Deus. A revelação de Deus, não é, sobre essa questão de juramento é de que não é próprio, não é necessário. Quando você vê um cristão dizer eu juro, né? Eu juro por uma coisa, eu juro por outra, tem alguma coisa errada, porque a palavra dele, né, é suficiente para que as pessoas creiam. Se ele não tem essa autoridade das pessoas confiarem no que ele fala, aí tem alguma coisa errada. Entendeu? O testemunho não está sendo dado. Está mostrando que o Espírito não vive nessa pessoa. Não dirige essa pessoa. Ela é mentirosa. Não é cristã. Aliás, ela pode até dizer que é cristã, mas ela não é salva. Ela não é trigo, porque o trigo é confiável. Ele falou, é suficiente. Não tem que ficar provando nada. Falou, está falado. E todo mundo vai entender que é verdade. Né? É verdade até que se prove o contrário. Enquanto que tem muitos cristãos, aí vem do joio. Né? O cristianismo joio é marcado por pessoas que o que ele fala é mentira até que se prove o contrário. Viu a diferença? Né? Do trigo e do joio. Tá bom? Outro aspecto que o texto chama a atenção é não jurarás falsamente. Né? Quer dizer, cumpra os seus juramentos. É o que Moisés entendia. Né? Essa é a ordem de Deus. Jure. Pode jurar por Deus, pode jurar pelo que for de Deus, pelo céu, pode jurar pelo que for. Essa é a compreensão de Moisés. Como outras tantas coisas, entendeu errado o ensino bíblico, entendeu errado a revelação de Deus. E não temos que atirar pedra em Moisés, porque nós também faríamos a mesma coisa diante de todo o histórico que ele tinha, né? De toda a formação que ele tinha. Não temos que atirar pedras em Mateus. Desculpe, em Moisés, né? Nessa falha dele. Certo? Ok? Estou aqui experimentando a iluminação. Então, não jurarás falsamente. Aí Jesus diz, eu vos digo, eu porém vos digo. Isso aí quer dizer, e já vimos isso nos outros momentos, com o não adulterarás, com o não, né, a outra orientação dele, a outra orientação é não adulterar,
né? Quando ele diz eu digo a vocês, ele está dizendo, olha, eu sou a autoridade, né? E eu falo com autoridade e eu ensino, não é? O meu ensino é a autoridade. Então ele está dizendo, quando ele diz assim, eu porém vos digo, ele está dizendo, olha, eu agora estou acima de Moisés. O que eu vou falar está acima da autoridade de Moisés, né? É muita autoridade, é muita confiança no que ele é, né? E o quinto é não jureis por nada, é a orientação de Deus. Não jureis por nada. O salvo não precisa de juramentos. Vamos ver aqui os nossos motivos de oração para hoje? Primeiro, a gente lembra os que estão sempre cultuando conosco. Nós temos pessoas de manhã, nós temos pessoas à tarde, nós temos pessoas à noite, nós temos pessoas de madrugada. Então, essas pessoas, Deus as conhece e a gente ora ao Senhor. Não é que Deus vai abençoá-las mais do que aos outros, não, tá? Deus abençoa as pessoas não porque a gente pede ou porque a gente implora, mas porque Deus ama muito essas pessoas. A gente lembra, né, por uma questão de ter prazer. Eu ganho quando eu oro por alguém. Eu me beneficio, eu saio ganhando, eu me alimento quando eu oro por alguém. Então eu ganho, mas Deus vai abençoá-la, né, mesmo que eu nem lembre da pessoa, mas Deus continua abençoando. Esse é o Deus de Jesus, né? Esse é o Deus da revelação, tá? A gente ora também pelos adoradores que estão enfermos e em dificuldades, né? A gente ora por eles e Deus conhece e Deus sabe como cuidar deles, como confortar, como dar a eles as condições para suportar e assim por diante. A gente ora também por amigos e irmãos aniversariantes. Hoje tem muita gente boa aniversariando e a gente então já ora antecipadamente por essas pessoas. Deus nos faça mais luz do mundo para Ele, né? Que Ele continue fazendo esse milagre na vida de cada um de nós. Que o mundo nos veja como trigo. Às vezes a gente parece muito com joio, tá? Muitas vezes, né? Mas que Deus possa fazer um milagre na compreensão das pessoas e elas possam nos ver como luz, como trigo da parte dele. O que mais? Que não nos deixe pensar que preconceitos convencem as pessoas do pecado. Foi ensinado isso pra gente, não é? Que devemos ser preconceituosos, para que o mundo veja que vocês são salvos e eles não. Para que o mundo veja que vocês estão com Jesus e eles não. Entendeu? Então a gente foi ensinado, treinado a isto. A gente entende até que evangelizar é ser preconceituoso. Que a gente perca essa ideia maligna do nosso coração. A gente entenda que quem convence o homem é o Espírito de Deus, não são os nossos preconceitos. Que a gente continue sendo cada vez mais luz e sal. Esse sim é o nosso papel. O convencimento é do Espírito, tá? Que também nos tire da cabeça que somos melhores religiosos do que os outros. Que coisa maligna, né? Que coisa diabólica. Eu sou mais cristão do que os outros. Eu creio mais em Deus do que os outros. Eu, entendeu? Que Ele nos livre dessa coisa tão imbecil, tão criança, tão infantil, não é? Que não ajuda, mas atrapalha muito o reino dele neste mundo, tá? E a gente hoje lembra que a minha lista de anjos, né, que eu vou orar com as iniciais A, B e C, pessoas que começam com essas letras. Que o Senhor faça na vida da gente só o que Ele planejou para o nosso bem. Que Ele, pelo amor de Deus, não faça aquilo que a gente pede, porque a gente não sabe o que pede, a gente só pede coisa ruim para a gente e para os outros. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro